Olá, Débora. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda novamente aqui ao nosso pequeno espaço, onde nós estamos analisando, né, a participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial de Davos. E hoje nós vamos exclusivamente cobrir, né, a participação da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que começou essa semana. Então, o objetivo aqui é trazermos um pouco do que ela está apresentando sobre a estratégia brasileira nessa questão climática. E, curiosamente, o primeiro evento do qual ela participou é um evento que a gente pode chamar de um evento light, leve, né? Harmonia e meio ambiente, né? Esse foi o tema desse painel do qual ela participou. Mas, curiosamente, desse painel saíram alguns posicionamentos da ministra do Brasil que falam diretamente com a proposta do nosso canal, né, que é discutir a questão da ciência, da educação. Enfim, nós vamos avaliar juntos aqui, eu e Débora, nesse tempo que vamos passar juntos aqui para trazer essas informações. Então, vamos começar com uma primeira fala da ministra, onde ela fala especificamente do novo posicionamento do Brasil no que diz respeito ao meio ambiente. E agora há um grande desejo que o Brasil volte a contribuir. E eu fiquei muito feliz quando o presidente Lula me convidou para ser novamente, pela terceira vez, a sua ministra de Meio Ambiente, porque eu vejo que ele colocou essa agenda no mais alto nível das prioridades e assumiu que a política ambiental brasileira, a política de clima, não será uma política setorial, será uma política transversal, onde ela estará presente nas políticas de energia, nas políticas de transporte, de mobilidade, na agricultura, na indústria, em todos os setores. É isso que vai fazer a diferença. Não vamos conseguir resolver o problema do clima, o problema da crise ambiental global, se não tiver uma ação transversal, e que isso seja nos governos, nas empresas e na sociedade. A sustentabilidade em todas as suas dimensões, econômica, social, ambiental, cultural, política, ética e até mesmo estética. Então, é isso que me dá esperança no governo. Isso não acontece da noite para o dia, não é mágica, mas, se nós começarmos agora, nós vamos levar esse bastão para passar à frente de uma forma bem melhor, e estamos comprometidos com desmatamento zero para a Amazônia e proteção dos povos tradicionais, criar um novo ciclo de prosperidade, com democracia, combate às desigualdades e sustentabilidade. Débora, como nós escutamos aqui na fala da ministra, é um posicionamento muito ambicioso, né? Transversal. Todos os ministérios, né, toda a estrutura do governo vai se alinhar numa estratégia de meio ambiente, né? Não tenho conhecimento de outros governos que estejam fazendo o mesmo, mas a gente sabe, né, que a curto prazo isso tem um efeito imediato e bom. Agora, no médio e no longo prazo, né, como é que outros governos virão depois desse, outros países podem seguir ou não seguir, ou seja, como que você vê nesse ambiente de Davos, né, uma notícia como essa, de um governo abraçar o meio ambiente e colocar dentro da sua estrutura por completo, de ponta a ponta, assim, qual é a chance disso dar certo? Quais são os desafios? Como é que você vê isso, Débora, com a sua experiência aí de Davos? Mac, como você disse, você alinhar toda a política de governo a um compromisso com a crise climática, realmente é um sinal muito forte de mudança e, a meu ver, é uma política pensada de uma forma muito inteligente. Se seguir o que diz, o Brasil pode estar tomando a dianteira numa questão de desenvolvimento sustentável. A questão vamos realmente colocar isso em prática ou vamos ficar no discurso, né, como ficam vários outros países? Quando a gente pensa na competição entre os ministérios, né, o Ministério da Economia priorizando o crescimento rápido, imediato e etc., espera aí, vamos com calma. Você dizer, espera aí, vamos com calma, vamos gastar dinheiro agora e investir em mudanças climáticas para colher lá no futuro, aí é um pouco mais
cabe, entendeu? Quando você pensa no dia a dia dos ministérios, e eu estou prevendo que isso vai acontecer também no Brasil. Então, cabe à Marina também, no Ministério do Meio Ambiente, de ter muita lábia para convencer os outros ministérios a seguirem esse compromisso. E essa é toda a complexidade, na realidade, do debate ambiental hoje, né, Máquia? Os governos têm uma visão de muito curto prazo, né, em geral, e as lideranças políticas se sentem muito pressionadas, né, para entregar resultados muito rápidos, para se reelegerem. E, no caso do Brasil, não há nenhuma segurança de que esse governo vai continuar depois, né? E é nisso que todo o debate para salvar o planeta se perde aí, nessa questão política, né? Mas como a gente está vendo agora os eventos climáticos super extremos, essa vai ser a real pressão. A tragédia humana está batendo na nossa porta no dia a dia, todos os dias, né? Com enormes prejuízos para a economia. E eu acredito que aí, infelizmente, é a tragédia que vai nos levar, ou levar os governos a levar essa questão a sério. Com certeza, Débora. E como eu disse no início da nossa conversa, um agente, um ator muito atuante na questão, no debate das mudanças climáticas é a ciência, né? Alguns países, organizações rejeitam algumas visões da ciência, ou seja, temos aí uma polarização de ciência, não ciência, né? Mas a Marina, nesse evento, colocou uma visão de ciência muito interessante. E seria, vamos escutar o que ela disse para a gente poder depois explorar um pouquinho como que você vê nessa questão da ciência, na questão da luta contra a crise climática. É preciso que a gente entenda que não existe uma ciência única. Existem ciências. Os povos tradicionais e os povos indígenas, eles têm uma ciência milenar. Não é baseada em postulados denotativos de certo ou errado, como a ciência moderna, mas é também ciência. Só para se ter uma ideia da importância dessa ciência dos indígenas e das populações tradicionais existentes no mundo, que são responsáveis por 80% das áreas de florestas do planeta e que estão vivendo nessas áreas há milhares de anos com alta preservação, isso é uma ciência, uma tecnologia social, cultural, espiritual, em todos os níveis. É uma outra forma de ciência, é o saber narrativo, que sabe falar, que sabe dizer, sabe, sobretudo, ver e perceber, ouvir e compreender, e sabe fazer. É o conhecimento associado aos recursos naturais. Quando a gente junta essas duas formas de ciência, a gente aprende muito. E aí, só rapidamente falando, né, o Brasil vai criar ponte, sim, mas considerando esse diálogo de saberes, não é, entre os povos originários e o saber científico. O Edgar Morin nos ensina muito com isso, não é? Que é uma visão complexa da realidade, de como tratar essa realidade. E é muito bom ver, era muito bom ver quando o Edgar Morin ia lá na Amazônia, no Tocantins, e se encontrou com as populações tradicionais, e havia ali um diálogo maravilhoso, lindo, de uma comunidade de ideias, de pensamento, de propósito, de princípios. E quanto à natureza, a ideia de harmonia, pode parecer romântico, mas há sim uma harmonia, senão nem estaríamos vivos, né? A natureza, ela é a sustentação da vida. Vamos olhar para tudo que existe, não é? A minha sensação é que o alinhamento dos planetas, o oxigênio, a terra fértil, os fungos, as florestas, a água dos oceanos, as algas marinhas, tudo que existe tem uma única finalidade: promover e sustentar a vida. A vida é o que há de mais delicado. Toda essa engenharia mundial, universal, sustenta a frágil vida. E se não houvesse essa harmonia, nem estaríamos aqui. Agora, obviamente que não vamos romantizar. A natureza sabe cuidar, mas sabe muito bem como se vingar. Porque quando nos separamos dela, estamos separados da cadeia da vida. Não é romântico, é uma necessidade orgânica, né? Nós somos parte da natureza.
a parte que fala, a parte que ouve e a parte que, infelizmente, destrói a si mesmo, porque destrói as condições que promovem e sustentam a vida. Débora, como nós vimos na fala da ministra, faz todo sentido, né? Do ponto de vista, a ciência está aí para nos oferecer um direcionamento. Mas, se nós formos seguir o que diz a ciência, precisamos fazer mudanças radicais, né? Na forma como operamos, etc. E é o que eu coloco com uma certa frequência nas nossas perguntas, que é, estamos falando do evento do Fórum Econômico Mundial, onde a linguagem principal é dinheiro, finança, lucro. E quando a ciência vem dizendo, turma, tem que mudar a regra do jogo, porque senão não vai ter mais jogo, né? Então, eu gosto de explorar essa questão. A aderência, qual é a aderência? Você sente uma mudança, né? Assim, a partir do que você tem lido e participado de conversas aí na Europa, a aderência do tema ciência na consciência de políticos e do setor empresarial para realmente abraçar essa causa, nem que seja a conta-gotas, para fazer as mudanças. Como que você vê isso, Débora? Sem dúvida, essa aderência vem aumentando ao longo dos anos. Mac, eu cobri a Conferência do Rio em 1992. E eu me lembro já que o IPCC, esse grupo de cientistas internacionais, já tinham vários estudos mostrando as consequências da inação dos governos na questão climática. Só que, naquela época, em 92, você falava, era tudo muito lindo, fechava-se a conferência e acabava tudo ali, né? Ao longo desses anos, os cientistas continuaram trazendo provas de que as mudanças climáticas trariam enormes prejuízos para a humanidade, né? Mas os governos seguiram como sempre, agindo como sempre. Mas hoje, como eu disse, hoje existe, a tragédia está batendo na sua porta, entendeu? Hoje, quando você pensa, eu moro na Suíça, quando você pensa na Suíça com as estações de esqui, que já não tem mais tanta neve como antes, entendeu? É toda uma economia que vai abaixo. Aí, quando começa a bater no prejuízo, bater no PIB desses países, eles começam a levar um pouco mais a sério a ciência. Então, ciência, sem dúvida, é capital, é fundamental. Mas é isso, a ciência está apontando para um futuro que as pessoas duvidaram durante muito tempo, só que esse futuro chegou agora, né? As mudanças climáticas estão acontecendo. Então, infelizmente, foi preciso que as tragédias aumentassem, as tragédias climáticas aumentassem, para que governos, empresas e etc. começassem a levar isso a sério. E é interessante esse tema, porque ele nos traz para um outro universo que aqui no Climate Change Channel que a gente abraça, que é a nossa missão de educar e conscientizar as pessoas do que está acontecendo, né? o que pode ser feito. E uma conscientização e uma educação sobre o papel da ciência e como ela pode nos ajudar é fundamental, né? Então, a ministra aproveitou a presença aí em Davos para falar também da importância de educar. E a fala dela explica muito, né, a visão dela do Brasil na questão da educação. Vamos ver o que ela disse. A educação, acho que ela tem um papel fundamental, estratégico, porque ela tem uma contribuição na criação também, além disso que você falou, né? Como educar, fazer a educação para a sustentabilidade, de usar produtos, de usar materiais, de não ter um consumo tóxico, mas o consumo necessário, de ter uma relação empresarial, caso venha a ser um empresário, de ter o que é o lucro admirável e não o lucro destrutivo, perdulário, igualmente tóxico, porque a gente quer prosperidade, mas uma prosperidade que seja também sustentável. Então, a educação tem um papel importante na produção de conhecimento. Débora, como nós escutamos aí na fala da ministra, é muito interessante porque ela toca num tema que é precisamos repensar a forma como vivemos, como consumimos. Então, ela entende que a educação é preciso educar as pessoas que nós precisamos consumir menos, com mais qualidade, né?
Aí, essa fala cai dentro de um fórum onde consumir é fundamental para gerar riqueza e recursos. Então, quando a ministra vai na contramão, dizendo precisamos consumir menos, isso não reverbera necessariamente positivamente, não do ponto de vista pessoal, mas assim, é uma mensagem que é óbvia, mas num ambiente onde se fala em lucro, aumentar negócios, expandir mercados, significa precisamos de pessoas que consumam os nossos produtos. Mas aí essa questão de produtos mais sustentáveis, renováveis, ou seja, mas é um paradoxo, né? Então, é assim, de novo, voltando para... Eu sempre explorando a sua experiência de seus anos aí, cobrindo o fórum e de viver na Europa, como que você vê essa tentativa de falar em educar para mudar consumo? Isso é uma bomba, é uma granada sem pino? Essa é uma super granada, se é que existe uma super granada, Mac, porque essa é uma questão fundamental. Mas a gente esquece que tem uma nova geração vindo aí que está muito mais consciente da questão ambiental. E essa nova geração está pronta a consumir menos, né? Talvez não a minha geração, a sua, Mac, mas a nova geração, sim. E eu tomo como base um exemplo muito simples. A minha filha, que nasceu aqui na Suíça, ela tem 27 anos, ela só consome roupas usadas, entendeu? E a maior parte das amigas dela tem essa consciência de que chega de consumir tudo novo. Não, tem coisas... Então, por isso que virou moda aqui na Europa roupa usada, entendeu? Essa galera toda jovem hoje tá frequentando lojas de roupas usadas, coisas que a minha geração não fazia. Então, eu acho que tem uma confluência aí, tem duas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo. Tem a questão educacional, eu acho que as pessoas estão sendo mais educadas, né? Outro exemplo é o plástico, né? Imagina quantas vezes não se viu no Brasil, no passado, as pessoas jogando plástico na praia e etc. Hoje em dia, as pessoas não fazem mais isso, ou uma boa parte das pessoas não faz mais isso, porque existe uma consciência de que o plástico acaba no oceano. Quer dizer, existe todo um trabalho educacional, emissões mostrando como o plástico é nocivo, como o plástico não é recuperável, como o peixe acaba engolindo plástico, que isso vai destruir a nossa comida. Então, a educação a meu ver, é o ponto de partida de tudo, entendeu? Sem educação, sem a consciência do que acontece, daquele pequeno gesto que eu faço em casa, qual a consequência que isso vai ter para o planeta, sem essa educação, sem essa consciência, ninguém muda. E eu acredito que a mudança não virá por decreto, Mark. A mudança virá de cada um de nós. E daí o papel fundamental da educação. Não, perfeito, sim. É o que nós acreditamos aqui no Climate Change Channel, e não tem solução, né? Porque todos os movimentos da sociedade ao longo da história, a gente percebe que houve um processo de educação, né? De conscientização, de explicação. Olha, cada situação é única, né? O tempo que leva, né? E como a gente está falando aqui de dinheiro, de negócios, de empresas, e mundo capitalista, né? Que gira em torno da roda girando o tempo inteiro. E você dizer que a roda tem que parar de girar ou girar mais devagar, não agrada, né? E voltando à Marina, que assim, a gente sabe que a agenda dela não foi única, apenas ela participou de um outro evento hoje de manhã, que também falou de natureza. Mas, curiosamente, o tema do evento, ele chama a atenção, que é o valor da natureza. E voltando a falar a linguagem de Davos, né? Valor é sinônimo de dinheiro, de lucro, né? Então, eu queria que você explicasse para nós, Débora, que evento foi esse e qual foi a participação da Marina? Ótimo. Bom, todo esse debate hoje de manhã partiu de um cálculo, tá? O PIB da economia mundial hoje, ou seja, toda a riqueza mundial hoje, das economias mundiais hoje, mais do que dobrou nas últimas 3 décadas. Mas nesse caminho do enriquecimento, destruiu-se quase 40% do chamado capital natureza, nesse mesmo período, né? Ou seja, enriquecemos destruindo os recursos naturais que serão necessários para nos tornar mais ricos mais tarde. E se não cuidar, um dia esses recursos acabam.
E como mais da metade do PIB do mundo hoje depende da natureza, florestas, rios e etc., a pergunta no debate foi: podemos colocar um preço nos serviços que a natureza nos presta para a humanidade, para medir o desempenho econômico de um país? Essa é toda a questão. Muito bom, Débora. E curioso aqui, qual foi a posição da Marina? O que ela disse? Bom, a Marina teve algum problema na agenda dela, ela chegou bem no final do debate, tá? Mas ela falou sobre uma ideia do Brasil, que o Brasil quer desenvolver agora na presidência do G20, lembrando aqui que o G20 é o grupo das 20 maiores economias do planeta, e o Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro passado, né? E a ideia do Brasil, o Brasil lançou uma força-tarefa para estudar a ideia de se pagar por serviços prestados pela natureza, o que a Marina chama de serviços ecossistêmicos, né? A ideia, então, é pagar por serviços que a natureza presta e pela sua preservação também, pagar pela preservação, né? Agora, como exemplo, ela citou até que a Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. É a água evaporada da floresta, né? 50% dessa água é usada pela própria floresta e 50% é dispersada na atmosfera, né? Que é responsável pelo regime de chuvas. E regime de chuvas é vital para tudo, né? É vital para a agricultura, é vital para a produção de alimentos. E, segundo ela, 75% do PIB da América do Sul depende das chuvas, né? Então, ela colocou essa questão, ela disse assim, se a gente fosse usar esses 50% da chuva, né, da água que é produzida pela floresta e evaporada na atmosfera, o mundo precisaria de 50 mil Itaipus, que é uma das maiores hidroelétricas do mundo, para pompar, para absorver toda essa água, né? Então, essa é uma ideia de precificação, entendeu? O valor inestimável que uma floresta tem ao nos dar água de graça. Então, tem que preservar a floresta. Esse foi mais ou menos o recado que ela deu. Agora, calcular isso tudo, chegar a um preço que os países, indústrias e as pessoas paguem pelos serviços ecossistêmicos, é outro papo, né? Vai ser algo super complexo, mas a ideia está aí, foi lançada. Débora, é fascinante, né, como nós chegamos a um ponto onde isso é discutido, né? Há 15, 20 anos atrás, isso era impensável, né? Como a natureza e o que vivemos hoje nos faz sentarmos à mesa e pensarmos coisas e caminhos que lá atrás a gente não considerava, e que essa é a evolução natural do homem, né? da nossa existência, né? Então é muito interessante. Débora, super obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Amanhã a gente volta com novos temas. Agradecemos você, assinante, e quem nos segue nas redes sociais, por estarem aqui conosco nesse processo. E a gente volta amanhã. Obrigado, Débora. Obrigada a você, Mac, e obrigada a todos. Tchau, tchau.